Olá, tudo bem? Eu sou o Alisson, especialista técnico da TotalCAD, e hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre o Inkscape e como utilizar as inteligências artificiais para melhorar a qualidade e deixar o seu render ainda mais realista. Então, vamos lá? Não vai ter muito segredo, então eu vou utilizar o SketchUp como Inkscape e nós vamos exportar algumas imagens e vamos levar para uma inteligência artificial para melhorar algumas coisas. Tá? Mas antes disso a gente precisa entender quais configurações colocar dentro do Inkscape para que a qualidade quando nós levarmos para a inteligência artificial funcione muito melhor. Então, estou aqui com o SketchUp já criei uma cena bem simplesinha para a gente dar uma olhada e começar a mexer e falar sobre. Então, fiz uma composição bem simples aqui. Coloquei em destaque aqui um cachorrinho com algumas crianças, certo? Agora eu vou trazer aqui a tela do Inkscape para a gente dar uma olhada. Então, bem simplesinho para a gente dar uma olhadinha. E aí, configurações. O que é importante? Então, a gente já sabe como configurar algumas cenas, principalmente cenas internas e externas. E aqui não vai ser diferente, a gente não vai fugir muito do que estamos acostumados a fazer. Então, a gente sabe que a exposição, vou colocar a telinha um pouquinho mais para cá, vamos focar um pouquinho mais aqui. Então, a gente sabe que quanto mais alta a nossa exposição, mais cheia de luz a nossa imagem vai ficar, quanto menor, menos luz ela vai ter. Aqui em imagem onde nós vamos mexer nos destaques, então se tem um pouquinho de sombra, e obviamente a gente já sabe que se deixar o mouse parado em cima, ele te dá uma breve descrição do que você vai mexer. Ok? Então, saturação, quanto menor for, mais acinzentada, quanto maior for, mais estourada, mais acentuadas ficam as nossas cores, certo? Não vou mexer muita coisa, vou deixar aqui, não sei, talvez colocar aqui um 110, só para dar uma saturada melhor nessas cores, para deixar a imagem um pouquinho mais viva. Ok? Efeitos de desfoque é o quanto sua câmera vai ficar focada em um ponto e o quanto ela vai ficar desfocada, e você vai colocar quanto que você quer de reflexo na sua lente, quanto de incandescência que você quer, que é mais ou menos esse glare, como se estivesse quente o ambiente. Como é um ambiente externo, está mais ou menos aqui na luz do dia, a gente coloca um pouquinho só para ficar bonitinha a nossa imagem. Aqui o reflexo da lente eu vou deixar aqui em uns 56. E em seguida nós temos aqui a parte de atmosfera também, que é voltado muito mais para a névoa, se vai ter ou se não vai ter a névoa, que vai aparecer de fundo, certo? Eu geralmente deixo bem baixinha, eu quero um céu bem mais limpo, e a altura dessa névoa, como que ela vai ficar. E aqui o brilho do sol, se o sol vai ter um brilho muito intenso, muito baixo, como que vai ficar. Então aqui, geralmente eu não mexo, eu deixo no 100%, aqui o brilho noturno também, nitidez da sombra, brilho artificial e o brilho do ambiente eu deixo tudo padrão, porque eu faço o controle aqui pela exposição. Eu particularmente prefiro fazer por aqui, certo? Mas se aqui ainda assim tiver muito estourado, você pode ir lá e mexer no brilho do sol, que vai te ajudar. Então é um pouquinho de teste para ver como é que vai ficar. 15% eu realmente acho que está muita coisa. Vou colocar aqui um 7, já deu uma clareada boa. E aí, se você quiser, você pode vir aqui no brilho do sol e mexer um pouquinho para aumentar. Então deixa aqui uns 90, eu acho que já está bem iluminada a nossa cena. Okay? Aqui o céu é basicamente o fundo da nossa imagem, como que ele vai ter, a rotação dele. Então aqui a rotação eu preferi, como eu quero que o foco esteja no cachorro com a borboleta, eu deixei o fundo um pouquinho mais neutro, sem grandes prédios, sem grandes partes chamativas, para que o foco continue vindo aqui para frente do nosso projeto. Agora a gente vai aqui para o Google para dar uma olhadinha na inteligência artificial que eu estava falando a respeito. O nome dela se chama Krea AI. É uma inteligência gratuita, porém existem alguns planos pagos, mas você consegue utilizar ela pelo menos com umas 10 ou 15 imagens por dia. Após isso, você pode comprar os créditos para poder utilizar e liberar algumas coisas extras, ou então você pode esperar as 24 horas, que é o tempo que ela leva para resetar, para você poder voltar a utilizar. Certo? A gente vai vir aqui no Google, Krea AI. E existem algumas informações que você precisa saber a partir dela. A primeira delas é que você precisa criar uma conta para poder utilizar ela, ok? Então você pode utilizar ela dessa maneira. Quem faz uma conta, coloca sua conta no Google e ela vai ter basicamente 3 modos de trabalho. Vai ter aqui o Real Time,
vai ter aqui o Upscale Images e vai ter o criador de vídeos, certo? O que a gente vai utilizar aqui é o Upscale. Então, eu já fiz alguns testes aqui para trazer, inclusive com a imagem que a gente já fez lá dentro do nosso SketchUp, certo? Vou abrir ela aqui para poder explicar algumas coisas para vocês. Então, basicamente, na forma gratuita de utilização do site dessa inteligência artificial, você vai ter como trazer as suas imagens de 1 para 2K e no máximo 2K. Acima disso, você tem que fazer o pagamento dos pacotes que ele oferece. E ela vai ter dois métodos de trabalho. O Upscale, que é você aumenta a sua imagem, e vai ter aqui o Scene Transfer, que é basicamente você transferir, você mudar o cenário de fundo do render que você colocou. Mas hoje a gente vai focar aqui no Upscale. Então, clicando aqui em Upscale, ele te traz algumas informações relacionadas que você precisa saber, ok? Então, são 4 informações importantes que a gente precisa aprender a mexer para poder trabalhar. Obviamente que precisam de ajustes mais finos, que cada render que você fizer vai precisar de uma melhora para poder trabalhar. O primeiro deles é que todas as vezes que você fizer uma importação de uma imagem, ele vai fazer uma pré-leitura da sua imagem e vai criar um prompt baseado naquilo que ele está vendo, certo? Então, eu vou pegar esse prompt aqui e aí eu vou utilizar o ChatGPT para me ajudar a melhorar ele ou ver o que está escrito especificamente. Há 3 cães e um campo verde, um Golden Retriever, um pastor alemão e um labrador. O labrador está observando um pássaro no chão, o Golden Retriever tem uma borboleta amarela pousada em seu nariz e o pastor alemão está deitado ao lado de uma menina que está comendo uma maçã. Perfeito? Ok. Só que esse prompt quem criou foi eu, a partir do prompt anterior que ele tinha me dado, que era um pouco mais simples, que era basicamente 3 cachorros em um campo verde com uma menininha só. Então, para eu deixar isso mais próximo do que eu quero realmente, eu adicionei essas informações. Dei as raças do cachorro, dei o que eles estavam fazendo, para um contexto melhor para poder funcionar. Por que isso é importante? Porque ele vai se basear aqui em strength. Strength é o quanto que essa inteligência artificial vai levar em consideração o seu prompt de trabalho. Então significa que quanto mais detalhado for, melhor a criação dessa nova imagem que ela vai fazer para você será ainda mais detalhado, certo? O Resemblance é basicamente o quão parecido que a sua imagem vai ser com a imagem original. Então, o quanto que a inteligência artificial vai ter liberdade para criar e adicionar coisas nessa imagem que você está trabalhando. Então, ela pode adicionar pessoas, pode adicionar objetos, pode mudar estruturas, enfim, é o quanto de liberdade que você vai querer dar. E aqui o Clarity é basicamente se você dá liberdade para ela deixar a sua imagem mais clara ou mais escura, ou se vai mexer em alguma coisa. Ok? Então, aqui no nosso primeiro teste, eu deixei dentro do padrão. Então, eu só cliquei aqui em Reset e pedi para ele dar um Enhance para ver como ficaria, certo? E esse daqui foi o primeiro resultado que deu, certo? Então, vou só dar um zoomzinho aqui, só para a gente olhar. Então, a primeira coisa que a gente vê é que o passarinho deixou de ser um passarinho, né? Eu não sei muito bem o que é isso daqui, mas a minha cabeça parece um jacaré. Então, rabinho do jacaré, perninha do jacaré, outra perninha, aqui a boquinha do jacaré, os olhinhos, não sei, olhando assim parece um jacaré. Acho que é um jacaré. Mas o que mudou? A grama está muito mais real. Então a gente consegue ver pequenos pontos, pequenos focos de terra que deixa esse aspecto e como o brilho do sol está afetando ela e o quão mais realista ela parece estar. E principalmente a pelagem do nosso cachorro. Colocar até uma bandana aqui que se perdeu no pelo dele para deixar ainda mais próximo. E ele aqui olhando a nossa borboletinha. Talvez a criança precise de um copo d'água. Mas o que eu tenho para falar para vocês, sem os ajustes finos, sem os ajustes que a gente faz no quanto a inteligência artificial vai interpretar o que está no prompt, o quanto que ela vai poder alterar, ela vai cometer alguns erros. Por isso é importante que você lembre que você precisa fazer alguns testes, tá? Então, o segundo teste que a gente fez, que eu fiz aqui, eu diminuí um pouco a força que ele vai ler esse prompt, certo? Para poder fazer algumas alterações. E aumentei o quão parecido que eu quero que a imagem fica para ele não fazer nenhuma alteração gritante.
Então, a primeira coisa que a gente consegue perceber é que isso daqui realmente parece um passarinho. Isso daqui agora está um pouco mais próximo de um labrador. O Golden está muito melhor. Está muito melhor aqui. Aqui parecia quase caricato. Realmente dá a impressão que é uma inteligência artificial por conta do nível de qualidade. Parece colagem de imagem. Porque parece que os animais eles se destacam do resto. Aqui está um pouco mais natural, parece mais natural. A iluminação está melhor, a sombra está melhor desenhada, então fica um pouco mais fácil. E aqui o pastor alemão parece um pastor alemão. Obviamente, rostos com inteligência artificial geralmente tem um probleminha. Ela está comendo, está com o olhinho fechado, o outro, mas de resto as informações estão aqui. Então, a gente ainda pode mexer algumas coisas. Eu posso aumentar um pouquinho aqui, eu vou colocar aqui um 45 e vou aumentar aqui para 50. E aí a gente vai fazer um último teste para ver como que ele vai apresentar essa última opção para a gente. Então, só lembrando, é uma inteligência artificial gratuita, você precisa fazer alguns testes e talvez você precise readaptar algumas coisas do seu render para poder fazer um pouco mais sentido, para que ele não faça nenhum tipo de alteração que você não quer em relação a isso. Ele terminou aqui. Então ele está muito parecido com a nossa imagem anterior. Talvez o pelo esteja um pouquinho mais brilhoso do que estava na imagem anterior. Olha só, a gente consegue ver os detalhes dele estão um pouquinho maior, porque a gente aumentou o nível de força da inteligência artificial que ele vai poder fazer a alteração. Okay? Mas já é um render que pode ser utilizado e fica um pouco mais fácil de ser trabalhado aqui. E isso vai valer para as outras coisas que você tem. Então, eu posso pegar algumas imagens que eu fiz alguns testes aqui. Então, essa daqui é a minha imagem original. Eu deixei a força da inteligência artificial muito mais forte e o quão parecido que eu quero que ela seja muito menor. Então, as nossas texturas melhoraram bastante, as nossas plantas melhoraram bastante. Olha só, as plantas estão muito mais reais. A câmera ficou quase caricata e eu não sei muito bem o que ele fez aqui, mas ele também criou um vaso na frente da bola de vôlei que estava aqui. O nível de detalhe da madeira foi simplesmente trocado como se fosse couro. Então, como eu dei... E aqui, o gabinete virou basicamente um gabinete de madeira. Não sei muito bem o que trocou. Ele adicionou algumas fotos nos quadros e deixou o brilho da luminária muito mais forte, certo? E aqui, alguns outros testes. Então, aqui a madeira ficou parecendo madeira, mas deu uma boa melhorada no que a gente estava fazendo. E alguns testes você vai fazendo até que chegue em um resultado que realmente te agrade. Por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado. Todos os links que eu falei estarão aqui na descrição do vídeo. Queria agradecer a sua audiência, a sua paciência, por ser essa pessoa maravilhosa. Eu acho que eu vejo você na próxima. E tchau!